Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Forense, de volta ao nosso Código de Processo Civil comentado. Lembrando que são apenas comentários didáticos ao CPC, eu não gravo aqui um curso de processo civil. Por favor, seja membro aqui do canal Resenha Forense com apenas R$ 2,99 por mês, pelo menos na cotação atual. Aí você consulta aí no dia que você clicar no link que fica aqui embaixo. Você tem acesso a mais vídeos e mais aulas, tá? Você pode estudar comigo, se tornar membro, e, enfim, você vai ter mais conteúdo. Deixa aquele like preventivo, né? Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal, espalhe a ideia para seus amigos para que a gente possa crescer sempre. Estamos no livro do assim chamado Processo de Execução, é o livro 2 aqui. Dentro deste livro estamos a examinar o título 2, título das diversas espécies de execução. E dentro do título 2, estamos no capítulo 4, sobre execução por quantia certa. Falamos agora da seção terceira deste capítulo. Falamos agora de atos executivos específicos: penhora, depósito e avaliação. Convém aqui dizer o seguinte, só para situá-los, principalmente para o pessoal graduando, né? Penhora nada mais é. Penhora é ato executivo que pinça bens do devedor para satisfação do crédito. Simples assim. Então, a gente viu que o devedor responde com o seu patrimônio, né? Vide vídeos passados. Pois bem, não basta dizer que o patrimônio responde. É necessário pensar parcela deste patrimônio, um carro, um imóvel, uma caminhoneta, um bem que tenha um determinado valor, de modo a, assim, conseguirmos dar ao credor o que lhe é devido. Né? Então, muitas vezes a gente converte isso em dinheiro e paga o credor. É assim que funciona. Então, penhora é ato executivo que pinça bens do devedor para satisfação do crédito. É ato jurídico processual que individualiza um bem na execução, um bem do devedor na execução. Mais ou menos isso, tá? Então, tudo bem, ele tem um carro aqui. Então, vamos pegar este carro e trazê-lo para a tutela executiva. Muitas vezes esse carro será vendido em esta pública e esse dinheiro, então, é entregue ao credor até a satisfação do crédito. É assim que funciona, tá? Então, eu acho que vale uma explicação inicial do que é penhora. Tá? O código não vai gastar tempo aqui. Penhora é tal coisa. Não, é intuitivo, tá? Muito bem. Então, hoje a gente examina a subseção 1, que ela vai tomar ela vai exigir muita atenção nossa aqui, tá? Eu costumo ser muito objetivo, mas aqui não tem como eu fugir de alguns julgados do STJ, tá? E de antemão já vou dizer o seguinte, eu não quero aqui fazer um vídeo crítico. A minha aula aqui hoje é só descritiva, tá? Vamos nos contentar com o que diz a lei e com o que diz o STJ, sem muito floreio. Então, objeto da penhora. Vejam como o código já diz, então, o que pode ser penhorado? É isso que agora a gente vai falar, tá? Então, o devedor responde com seus bens, ok. É preciso penhorar um determinado bem para satisfação do crédito. Então, vejamos qual será o objeto dessa penhora. É isso que está falando ali agora. Artigo 831. Artigo 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado. Então, é o principal atualizado com juros, com custas judiciais e com honorários advocatícios. Tá? Então, deve-se penhorar o que for suficiente para pagar o principal atualizado. E quando a lei fala em atualização aqui, ela está focada principalmente na correção monetária.
Então, é o suficiente para pagar o principal atualizado, os juros moratórios, taxa forense, que são as custas, e honorários de advogado, honorários do advogado do credor. Então vejam que a atividade, por mais que o juiz, por exemplo, proceda com uma penhora, enquanto isso for insuficiente, ainda que em tese para a satisfação de tudo isso aqui, a tutela executiva continua funcionando. Então continua tentando penhorar bens do devedor, continua fazendo diligência no Cisbajude, continua fazendo Renajude, e assim vai, tá? Então deve-se penhorar o que for suficiente para pagar o principal atualizado, ou seja, o valor mesmo da execução, os juros moratórios enfronhados nessa dívida, as custas judiciais, já que se presta um serviço forense este remunerado por taxa, né, tributo, e honorários de advogado. Avante. Artigo 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Então, alguns bens são impenhoráveis, outros até são tidos como inalienáveis. Eu gostaria de focar aqui, ó, em impenhoráveis. Então, pensando na dignidade do devedor, a lei monta uma lista de bens, dizendo, olha, tudo bem, o devedor responde com seu patrimônio, mas tem um trecho aqui que vai ser protegido, né? Porque isso envolve a dignidade da pessoa humana, isso envolve a tutela da própria família do devedor, isso envolve a manutenção de um bom casamento deste devedor, e assim vai, tá? Um exemplo disso, uma lei que vocês devem conhecer bem, então aqui, ó, um exemplo. Vejam que aqui o código está falando que a lei considera a lei pode trazer uma impenhorabilidade. Então, tudo bem, a gente vai ler no código, no próximo dispositivo, por sinal, no 833, a gente aqui já tem uma listinha, né, de bens impenhoráveis, mas vejam que a lei não se limita ao CPC. A lei diz que a própria lei pode trazer uma impenhorabilidade, uma lista de impenhorabilidade. Tá? Um exemplo disso, então, exemplo de uma lei fora do CPC é a Lei Federal número 8.009 de 1990, que cuida da impenhorabilidade do bem de família. Então, em regra, você não pode penhorar um imóvel que sirva de casa para o devedor. Não dá. Penhora de casa, não. Tá? É a regra. Então, vejam como aqui a tutela executiva tem essa preocupação sempre com a dignidade do devedor. Então, a execução se dá a interesse do credor, mas ela tem uma limitação. E esta limitação é fundamentada principalmente pela dignidade humana do devedor. Tá? Dito isso, vamos ver então quais são as impenhorabilidades. É uma lista até intuitiva, eu diria assim. Eu considero até que há alguns exageros aqui da lei, com todo respeito ao Congresso Nacional e até à jurisprudência do STJ. Às vezes eu acho que o pessoal perde a mão aqui um pouquinho. Eu não sou do tipo capitalista selvagem, mas também eu acho que tem algumas coisas da execução que, se a gente ficar também floreando demais, a execução não vai funcionar. Então, eu tento achar esse sempre... O pessoal que me acompanha aqui no Resenha Forense sabe disso. Eu tenho muita empatia pelos dois lados. Uma vez eu vi um processualista, Daniel Amorim Assumpção Neves, e ele falou, olha, tenha sempre empatia quando você for dar aula, quando você for ensinar processo civil, ou com tudo na vida. Né? Tenta entender os dois lados. Você aí que quer magistratura, ao invés de já bradar uma posição, segura a onda um pouco, espera, né, o contraditório, ampla defesa, não é assim? A vida vai ensinando esse tipo de coisa pra gente, né? Não dá uma opinião tão cedo. Então, tenta achar o meio termo. Né? Olha, tudo bem, a execução tem que proteger a dignidade do devedor, mas se a gente ficar só nesse trecho, a execução não vai dar certo também. Ao mesmo tempo,
pela ótica do credor, a execução se dá a favor do credor, mas o credor não pode arrebentar com uma família inteira. Então, tenham essa humanidade, tá? E aqui eu me sinto à vontade para falar disso porque eu me assumi mesmo jusnaturalista. Tenho livros sobre o assunto e eu acho que esse tempero do justnaturalismo sempre cai muito bem aqui, né? É a boa e velha Rerum Novarum do Papa Leão XIII, né? Vamos andar pelo meio termo, né? Sem uma agressividade maluca, mas sem uma passividade tola, tá? Meio termo, equilíbrio na vida é tudo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. E aí eu fiz uma listinha de vários julgados do STJ também. Só para constar, uma curiosidade. O STJ já decidiu que arma de fogo pode ser um objeto de penhora, né? Então, o STJ decidiu o seguinte, ó, arma de fogo pode ser penhorada e expropriada, desde que o juízo da execução assegure o cumprimento das mesmas restrições impostas pela legislação vigente para sua comercialização e aquisição. Aquisição. Isso aqui foi um recurso especial, é o RESP número 1866148, lá do Rio Grande do Sul, decidido pela segunda turma do STJ, tá? Quem quiser dar uma olhada aí no informativo 677 de jurisprudência do STJ. Relatório ministro Herman Benjamin, segunda turma. Então, feita essa nota curiosa aí, agora a gente vai, de fato, comentar a legislação. Comecemos pelo próprio 832, né? Eu já falei da Lei 8.009 de 90. O 832 diz assim, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera penhoráveis. Então, um exemplo disso é a Lei 8.009 de 90. E aqui o STJ também tomou uma outra decisão pertinente para a nossa anotação, tá? Então, anotem aí, não é possível penhora de ativos financeiros. Vejam bem o que significa essa decisão. Não é possível penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual, apenas pelo fato de ser cônjuge da parte executada, mesmo que casado sob o regime de comunhão ou da comunhão parcial de bens. Aí um julgado do STJ, importante de ser anotado aqui, RESP, recurso especial 1.869/720 do DF. Isso aqui foi da terceira turma do STJ. Caso de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, julgado em abril de 2021. Quem quiser, dá uma olhada aí, informativo 694 do STJ. Eu vou citar os informativos porque aí fica mais fácil vocês... Depois aí vocês têm que encontrar o acórdão, tá? É importante, quando eu falo de jurisprudência aqui, eu mostro o resumo do resumo. Quando eu cito julgado, melhor dizendo, né? Agora, para você entender a jurisprudência mesmo, aí você tem que ler os acórdãos, você tem que ler os votos, né? Por que o voto do relator prevaleceu, o que disse o relator. Então, aí é uma tarefa de vocês, tá? Então, não é possível penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, que não integra a relação processual, apenas pelo fato de ser cônjuge da parte devedora, da parte executada, mesmo que casado sob regime de comunhão parcial de bens. Já que o terceiro não faz parte da relação jurídico-processual, não é justo disparar efeito executivo, tutela executiva, contra aquele que não teve chance de se defender. É simples assim. E aí a gente vai para o famoso artigo 833 do CPC, né? Que é diariamente estudado, discutido, examinado. É o coração do foro. O 833 todo dia é debatido. Todo dia é debatido, tá? Então, são impenhoráveis. Vamos ver a listinha de bens
ditos impenhoráveis. Ó, então, o devedor responde com seu patrimônio, mas uma parcela desse patrimônio é sagrada, vocacionada, que é a tutela da dignidade humana. O ministro Fachin, do Supremo, chama isso de patrimônio mínimo, né? Tutela jurídica do patrimônio mínimo. Tem um livro famoso dele. Quer ver? Patrimônio mínimo. Deixa eu mostrar a capa aí para vocês. É o Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. É um livro famoso do Fachin. Ele escreveu pela editora Renovar. Deixa eu pegar, dar um print aqui para mostrar para vocês. Quem quiser se aprofundar a nível dogmático e doutrinário, o print aqui, a imagem não tá boa, mas tá bom, vai. Então, é um livro aí do ministro Luiz Edson Fachin, Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Deem uma olhada depois, tá? Então, é mais ou menos a ideia seguinte, olha, eu sei que o direito civil é o direito civil do ser hoje em dia, né? Mas o ser depende do ter, né? Se você arrebenta com a patrimonialidade do sujeito, ele não vai ter casa, ele não vai ter alimento, ele não vai ter o necessário para o seu florescimento enquanto pessoa. E isso envolve a dignidade humana, tá? De novo, eu recomendo aqui a leitura da Rerum Novarum, né? Já que eu estou fazendo merchan, leiam a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, tá? Tem uma playlist aqui no Resenha Forense, eu tô lendo a Rerum Novarum com o meu amigo Aldrin. Então, façam a leitura dessa carta, porque ali eu acho que está a chave para vocês entenderem bem essa playlist aqui, ó. Ali está a chave para vocês entenderem esse equilíbrio que eu venho bradando aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. São impenhoráveis. E aí eu vou fazer um pente fino. E eu tenho vários julgados do STJ aqui. E, às vezes eu acho que o STJ acerta, às vezes eu acho que o STJ erra. Então, sejamos felizes, né, antes de termos razão, tá? Inciso 1. Então, são impenhoráveis. Inciso 1. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Aqui, eu, como bom botafoguense, tenho um exemplo muito bom para vocês, né? Vocês sabem que eu sou botafoguense fanático, né? Se um dia eu trabalhar no foro como juiz, eu não posso tocar em nenhuma causa envolvendo o Botafogo, porque eu vou ser um juiz parcial. Uma senhora botafoguense, a famosíssima Dona Terezinha, eu vou mostrar aqui a notícia para vocês. Então tá aí, ó, um caso de uma impenhorabilidade, ó, de bem inalienável, que foi declarado aqui por ato voluntário da senhora Terezinha como não sujeito à execução. É uma transmissão causa-mortes. Olha o que ela fez. Ela deixou um testamento e deixou para o Botafogo de Futebol e Regatas uma casa de 20 milhões de reais. Tá? E ela fez em vida até, não foi testamento. Ela fez em intervivos, né? Ela registrou em cartório a doação para o clube. Então tá aí, detalhes da notícia, saiu lá no Globo Esporte, tá? E vejam, ainda que haja alguma dívida botafoguense, na execução, este bem do clube de do Botafogo de Futebol e Regatas será impenhorável. Porque em vida, Dona Terezinha disse, eu quero que esse bem seja inalienável. Esse bem aqui eu não quero ver, não pode ser atingido. Desde que o clube arque com as suas obrigações de dar uma finalidade para isso, etc, etc. Tá? Então, essa é uma história interessante. É legal mostrar histórias, né? Porque assim a gente entende melhor como é que funcionam essas coisas, né? O que é um bem declarado voluntariamente como não sujeito à execução? Tá aí um exemplo, né? É a cláusula de inalienabilidade, muito comum em doações, tá? Então, qual é a sua vontade? Eu quero doar para essa pessoa ser feliz. Eu não quero doar para o credor dela pescar esse patrimônio, tá? É mais ou menos assim que funciona. Aí, assunto de direito civil, vocês vão ter que estudar também por fora, né? Porque isso aqui tem as suas condições, mas é mais ou menos assim que funciona. Aqui sobre os bens, então eu falei daqueles declarados por ato voluntário não sujeitos à execução, mas eu queria falar um pouquinho sobre os bens ditos inalienáveis. Eles são impenhoráveis e há um motivo lógico por trás disso. Eu peguei aqui o meu velho Pontes de Miranda, comentando o CPC de 73, que nesse tanto tinha previsão similar, e ele escreveu assim, né, sobre a inalienabilidade e impenhorabilidade. Ouçam isso. Diz Pontes de Miranda.
Os bens inalienáveis não podem ser penhorados, porque toda penhora implica tomada de eficácia do poder de dispor, abusos. E o devedor, dono desses bens, não o tem. Tem de resultar de lei, isto é, nos casos em que é admitida a inalienabilidade, uma vez que a inalienabilidade ou é ex lege ou surge quando a lei confere esse efeito de imunização centrípeta contra o dono e centrífuga a despeito do dono, a declarações de vontade nos negócios jurídicos. As cláusulas de inalienabilidade somente valem quando a lei excepcionalmente as permite. Tanto a inalienabilidade ope legis quanto a inalienabilidade oriunda de declaração unilateral ou plurilateral de vontade são limites ou restrições do poder de dispor. Incidem nos bens e objetivamente os atingem. Foi Ferdinand Hegelsberger, acho que é assim que fala, quem melhor as distinguiu do modus ou encargo. A fortiori, não se confundem com as condições. Errado, um autor chamado Roquebert, nesse ponto. As cláusulas nem suspendem, nem resolvem, nem há nelas qualquer incerteza objetiva. E aí Pontes de Miranda diz o seguinte: consulte o nosso Tratado dos Testamentos, um determinado trecho. Aí volta a explicar. Os bens inalienáveis são impenhoráveis, porque a penhora seria início de alienação. Quem não tem o poder de dispor, absolutamente, limitação absoluta de poder, não tem o de dispor eficazmente. Os bens impenhoráveis, ainda quando deles possa dispor o dono, são os que se retirou ao Estado o poder de execução forçada, isto é, o poder de constringir a eficácia do poder de disposição, se o há. A inalienabilização relativa pode ter deixado não proibido o ser forçado o dono do bem a aliená-lo, bens inalienáveis, porém não impenhoráveis. Alguns bens impenhoráveis podem ser alienáveis. E segue Pontes. Os bens públicos de uso comum são inalienáveis por lei, e somente na forma da lei perdem a inalienabilidade. Porém, ainda que a percam, não se tornam expropriáveis forçosamente, nem penhoráveis. Os bens públicos que fazem parte do patrimônio, por bem dizer individual do Estado, são inalienáveis e impenhoráveis. São também inalienáveis e impenhoráveis os bens de estados estrangeiros destinados às embaixadas e legações estrangeiras, ou outros serviços próprios. As restrições de poder de dispor fazem inalienáveis e impenhoráveis os bens, porém não em relação a impostos e taxas. Assim, inaceitável em sua generalidade o enunciado da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a 4 de agosto de 1944, Diário da Justiça de 7 de novembro, e certo o da primeira turma, a 8 de julho de 1943, e aí ele cita os itens ali do ementário. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a 19 de outubro de 1944, admitiu que a impenhorabilidade dos bens inalienáveis públicos pode ser julgada de plano a qualquer tempo. Porém, esse não é o único caso do 649, referindo-se ao 649 do CPC de 73, equivalente, nesse tanto, ao atual artigo 833, inciso 1 do CPC de 2015. Toda inalienabilidade que a lei permite ou impõe é declarável de ofício. Se o patrimônio da autarquia pertence à União, conforme Tribunal Federal de Recursos, 29 de dezembro de 1950, ao Estado-membro ou ao município, é impenhorável. A cláusula de inalienabilidade de origem testamentária, vejam só, somente recai em cotas ou bens de herdeiros ou legatários. Não pode atingir a herança toda, porque deixaria sem executabilidade os créditos contra o decuius e as despesas do processo de inventário e partilha. Tem-se antes de apurar o ativo do decuius, para se atender à cláusula de inalienabilidade. A inalienabilidade é somente das deixas testamentárias ou das legítimas. Certo? Tá aí uma lição
pertinente para a gente entender melhor a dinâmica e os porquês da impenhorabilidade de um bem dito inalienável, né? Então, tem um fundamento lógico aqui, tá? Nesse exemplo aqui da dona Teresa, da Botafoguense, que deixou aquele imóvel de 20 milhões de reais para o Botafogo de Futebol Regatas, esse caso aqui, vejam aí no Código Civil, vejam o artigo 1911 do Código Civil, que detalha melhor como isso deve funcionar, tá? Maravilha, acho que do inciso 1 eu estou satisfeito. Vamos para o inciso 2. Então, são impenhoráveis, inciso 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Então, vamos grifar isso aqui, ó, utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Então, um guarda-roupa, uma televisão, qualquer coisa nesse sentido, tá? Agora, vejam como a lei é cuidadosa, salvo os de elevado valor e os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Então, eu não entendo muito de televisão, mas uma coisa é você ter uma televisão normal para assistir aos jogos de futebol. Outra coisa é você ter a última Smart TV do mercado, de não sei quantas polegadas, de não sei qual qualidade. Vamos pegar assim, ó, TV mais cara da Amazon, vai. TV mais cara no momento, Amazon. Vamos fazer uma experiência sociológica aqui, ó. Então, achei aqui um painel Smart Hub, Samsung, micro LED, eu não entendo nada disso. Mas olha quanto custa isso aqui no site da Samsung. Tá aí, ó. Quase é isso mesmo, ó. R$ 999.999 à vista. Eu suponho que esse televisor ultrapassa a necessidade comum correspondente ao médio padrão de vida, né? Tem elevadíssimo valor. Nesse caso, ainda que seja uma utilidade doméstica no interior da residência do executado, nesse caso é evidente que o bem é penhorável, tá? É evidente que o bem é penhorável. Vamos pegar um caso mais realista aqui, ó. Então, no site da Casas Bahia, fazendo propaganda de graça, um televisor a R$ 159.999. Uma bagatela. Uma bagatela. Então, eu suponho que essa televisão ultrapassa as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida, tá? Agora, uma televisão, custo-benefício. Vamos pegar aqui uma 32 polegadas Philco de 900 pila na Amazon. É evidente que essa televisão será impenhorável, porque isso faz parte de uma utilidade doméstica do executado. E vamos combinar também que, né, é difícil imaginar um leilão judicial de um televisor já desgastado pelo tempo, né? Então, aqui é uma questão de bom senso. O que a lei está falando aqui é o seguinte, ó, o que tiver dentro da casa do executado, vamos segurar a onda aí, né? Constrangimento, oficial de justiça, ir na casa do sujeito, vamos evitar isso. Agora, se tiver alguma coisa de elevado valor, um lustre muito caro, alguma coisa nesse sentido, aí volta a ser penhorável. Certo? Vejam que aqui é muito mais bom senso, né? Experiência de vida e bom senso. Inciso 3. Inciso 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo, de novo, se de elevado valor. Então, camiseta, calça, vestido, isso obviamente é impenhorável. Seria uma humilhação gigante ver o oficial de justiça levando teu guarda-roupa embora. Agora, eu posso dar um exemplo aqui de coisa de elevado valor. Vocês se lembram do caso golpista do Tinder? Conheçam essa história do golpista do Tinder. Vou colocar aqui no Google, golpista do Tinder, roupas. Quer ver? Eu não entendo muito de roupas caras, marcas famosas, mas esse cara aqui, tem um documentário famosíssimo dele aí na Netflix. Assistam, tá? O golpista do Tinder. Ele tinha vestes, anéis, objetos que passavam de, sei lá, 100 mil euros. Então, não era uma camiseta qualquer, tá? Era uma bolsa da, como é que fala? Gucci? Eu não entendo, tá? Esse tipo de coisa talvez seja penhorável. Dando um exemplo esdrúxulo, mas um exemplo didático, tá? Inciso 4 agora. Os vencimentos, os subsídios, os soldos
Esse aqui vai dar o que falar, tá? Então, vencimentos, vamos grifar o que é mais óbvio. Subsídios, soldos, salários, vencimentos, salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Então, basicamente, salário. O pessoal gosta de resumir isso a essa palavra. É o que a gente chama de salário lato sensu. Quer dizer, o que o homem comum fala, isso aqui é o meu salário. Né? Tudo bem, tem uma certa técnica jurídica aqui para cada coisa, é uma coisa, né? Soldo, acho que é tipo o salário militar, né? Mas enfim, a remuneração do seu suor diário. É isso. Isso é impenhorável, via de regra. Mas vejam que aqui nós temos uma ressalva. Ressalvado o parágrafo 2º. Eu vou pescar o parágrafo 2º aqui de baixo. Então, ó, ressalvado o parágrafo 2º. Nossa leitura não é preguiçosa. Então, olha só. Então, em regra, os vencimentos envolvendo o seu suor diário são impenhoráveis. É isso que a lei está falando. Mas há uma ressalva. Se é ressalva, é exceção, certo? Então, olha só. Ressalvado o parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? O disposto nos incisos 4 e 10, ou seja, o inciso 4 é esse aqui, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto nesses artigos aí do CPC. E agora eu acho que a gente não precisa fazer outra remissão, tá? Aí você em casa faça isso. Mas vejam que aqui nós temos a regra. Impenhorabilidade de salários, em geral. Vencimentos do seu suor diário, vamos chamar assim. Mas a lei já abre duas exceções aqui, a própria lei. Primeira, alimento contra alimento. Então, se você com seu salário paga salário, lamento dizer, o seu salário é penhorável para pagar um salário. Estão entendendo? Então, suor diário versus suor diário como que desfaz o sentido da impenhorabilidade da outra. Então, se você está devendo salário, o seu salário é penhorável. Pelo menos é isso que a gente entende lendo a lei aqui, tá? Então, penhora para pagamento de prestação alimentícia, na verdade, né? Mas, enfim, tudo que envolve prestação alimentícia, alimentos em geral, eu até acho que o caso abarca alimento específico lá do direito de família, por exemplo. Então, se você está devendo alimentos, você não pode invocar essa impenhorabilidade. Além disso, uma realidade, aí eu acho que a lei errou, na minha humilde opinião. Importâncias excedentes a 50 salários mínimos. Quem conhece aí alguém no Brasil que ganha mais de 50 salários mínimos mensais? Aqui eu acho que a lei passou um pouquinho do ponto. Eu digo mais, talvez aqui o ideal fosse fazer uma razão. É que é difícil fazer isso na lei, tá? Mas a gente podia ter uma boa vontade para criar uma proporção assim, olha, se o sujeito tem 3 filhos em casa, cada um aí gera, sei lá, tantos salários mínimos de impenhorabilidade, vamos pensar assim, tá? E aí você vai individualizando casos concretos. Porque também pode acontecer de um sujeito ganhar mais de 50 salários mínimos mensais e ter uma família com 10 filhos. Pode acontecer, não estou falando que é a regra. Mas pode acontecer. Né? E aí você tira o sentido... Enfim, eu estou aqui delirando, mas o fato é que a lei diz isso que está aí na lousa para vocês, tá? E é óbvio que esse inciso 4º é pujante no foro e na jurisprudência. Então, vamos começar aqui a citar julgados do STJ. Então, salário é impenhorável, via de regra, né? Muito bem, então vejam só isso. STJ. Não é possível penhora de verbas de natureza salarial, é o artigo 833, inciso 4º do CPC, que a gente está lendo agora. Então, não é possível penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de honorários advocatícios. E é engraçado, porque pela literalidade da lei seria cabível, já que honorários advocatícios, em tese, encerram verba alimentar. Não é isso que se diz por aí?
Eu posso estar por fora. Os colegas advogados podem me corrigir, mas enfim. A STJ falou, ó, não cabe penhora de salário para pagar honorário advocatício. Nesse sentido, o STJ, Corte Especial, vejam que é a Corte Especial do STJ, tá? Recurso Especial, RESP número 1815055 de São Paulo. Relatoria da ministra Nancy Andrighi. Então, não é possível, disse o STJ, penhora de salário para pagar o honorário advocatício. Isso o STJ não permitiu. STJ, de novo, decidiu o seguinte: são penhoráveis valores oriundos de empréstimo consignado, salvo ser o mutuário comprovar que os recursos são necessários à sua manutenção e de sua família. Nesse sentido, STJ no recurso especial 1.820.477 do DF. Terceira turma. Julgado em 2020. Então, aquele valor do empréstimo consignado, em tese, é penhorável, segundo o STJ, a não ser que o devedor comprove que esses recursos são necessários à sua manutenção e de sua família. Eu daria um exemplo aqui rapidamente. O sujeito pega lá 15 mil reais de empréstimo consignado para arcar com uma cirurgia quase que urgente, porque ele está sem plano de saúde. Né? Aí ele junta, ó, juiz, isso aqui é impenhorável, porque eu vou fazer uma cirurgia, eu peguei esse dinheiro para pagar o médico, tá aqui, ó, tem aqui o contrato de honorários médicos, está aqui, ó, quero destinar, e é isso, tá? Avante. Então, do salário era isso que eu tinha para mostrar, mas, na prática forense, vocês vão se divertir, tá? Cada um fala uma coisa. Eu acho que o ideal é a gente seguir a literalidade. Embora eu entenda que a literalidade do código seja um tanto infeliz. Principalmente aqui no parágrafo 2º. Né? 50 salários mínimos. É um negócio assim, quem que escreveu isso, né? Qual realidade você vive? Mas enfim. Inciso 5. São impenhoráveis, graças a Deus, os livros. Os meus livros aqui são impenhoráveis, ninguém pode levar minha coleção do Pontes de Miranda. Né? Livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Ó, os livros aqui são bem úteis para mim. Eu tenho que tocar o meu canal e eu sou professor. Uso os meus livros para trabalhar. Então, são impenhoráveis. Aqui não tem muita discussão. Mas a gente pode pensar em, sei lá, um pedreiro que utilize maquitas. As maquitas, por mais caras que possam ser, são impenhoráveis, porque ele usa para trabalhar. Né? Um encanador que tenha lá ferramentas, por mais caras que sejam, são impenhoráveis, porque ele usa para trabalhar. Tá? Então, tudo aquilo que o sujeito usa para trabalhar é impenhorável. Vejam, bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão. Eu daria o exemplo aqui de um taxista. O veículo do taxista, obviamente, é impenhorável, por essa lógica aqui do inciso 5, porque ele usa o carro para trabalhar. Estou entendendo? Então, vejam como a lei também, assim, são listas de impenhorabilidades que pensam na dignidade do devedor, mas também na própria saúde financeira do devedor. Se você quebra o devedor, é óbvio que ele não vai conseguir pagar também. Então, as listas, né, as impenhorabilidades, são vocacionadas à boa execução também, de algum modo, tá? Inciso 6º, seguro de vida. Tá? Então, seguro de vida é impenhorável. Aqui eu acho que ninguém vai discutir o motivo disso. Né? Então, seu ente querido se foi e o seguro de vida como que dá um oxigênio aí para 90 dias para a família se ajeitar ali até as coisas melhorarem, né? Porque você tem a fase do luto, mas a vida segue e as contas continuam chegando, então o seguro de vida tem que ser impenhorável mesmo, tá? E aqui, ó, segundo o STJ, nós temos o seguinte: valores do seguro DPVAT, seguro obrigatório DPVAT, pagos aos familiares de vítima fatal de trânsito, são impenhoráveis também. E aí o STJ aplicou o artigo 833, inciso 6º, tá?
Para o STJ, isso se enquadraria como seguro de vida, por assim dizer. Nesse sentido, recurso especial 1.412.247, Minas Gerais, quarta turma. Tá? Avante. Inciso 7º. Materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Eu confesso que, lendo o dispositivo no primeiro momento, eu achei um tanto confuso. Então, peraí, se o material necessário para a obra em andamento é impenhorável, por que se abre a ressalva para a penhora? Ficou estranho, né? Mas aqui tem explicação. Então, como explica Eupídio Donizete, aqui é o seguinte, como explica Eupídio Donizete, embora os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservem sua qualidade de imóveis, artigo 84 do Código Civil, o legislador achou por bem atribuir-lhes a qualidade de impenhoráveis, exceto se a obra à qual se destinam já se encontrar penhorada. Tá? É isso. É isso que a lei quis dizer aqui, embora fique um pouco estranho, né? Do jeito que ficou na lei aí, confesso que eu também achei um tanto estranho. Podemos ir adiante. Agora, inciso 8º. Então, são impenhoráveis, diz a lei, inciso 8º. A dita pequena propriedade rural, que é definida em lei, enquanto tal. Então, pequena propriedade rural, definida em lei enquanto tal, desde que trabalhada pela família. Então, aqui é o seguinte, já há vários julgados trabalhando esse dispositivo e hoje a matéria já está bem, eu diria que está pacífica, tá? Esses julgados aqui mostram que o assunto já está quase pacífico mesmo. Então, ó, a impenhorabilidade do imóvel rural prevista neste artigo 833, inciso 8º do CPC, não exige que o devedor seja proprietário de um único imóvel rural, conforme a finalidade da norma contida, no artigo 5º, inciso 1026, inciso 26 da Constituição. Nesse sentido, STJ, no recurso especial 1.913.236, Mato Grosso. Informativo 689 do STJ. Não é só isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, propriedade única não é requisito. Então, se a gente ler aqui o código, né, ó, é impenhorável a pequena propriedade rural trabalhada pela família. E assim definida em lei, ponto. Não está escrito, é impenhorável a pequena propriedade rural se o único imóvel do... Não. Então, tanto faz o fato de o devedor ter outro imóvel, eventualmente. Se for pequena propriedade rural, e se isso se enquadra nessa lei aqui, sendo trabalhada pela família, é impenhorável, tá? Então, ó, outra coisa. A pequena propriedade rural familiar é impenhorável, mesmo se oferecida como garantia hipotecária, pois a proteção da impenhorabilidade é norma de ordem pública que não pode ser afastada pela vontade das partes. STJ, no recurso especial 1.913, recurso especial número 1.913.236, de novo. É aquele mesmo julgado, né, que está lá no informativo 689. Aqui eu tenho um pouquinho de problema, porque aí a hipoteca perderia qualquer sentido, na minha opinião. Quer dizer, qual que é o sentido de você oferecer em garantia real esse imóvel? Então você desestimula o crédito, na minha humilde opinião, tá? A não ser que o STJ esteja falando assim, é proibido hipoteca desses bens aí. Então,
Tá, aí eu acho que faz sentido. Agora você falar que ela não pode ser penhorada, mesmo sendo um caso de hipoteca, diante do credor hipotecário, eu acho um pouco esquisito isso. Mas quem sou eu? Tá aí decisão do STJ. Outra coisa, ó, a propriedade rural, ou melhor, a pequena propriedade rural composta por mais de um terreno é impenhorável. Então, a pequena propriedade rural composta por mais de um terreno é impenhorável, desde que sejam contínuos e não ultrapassem 4 módulos fiscais no total. Então, pequena propriedade rural composta por mais de um terreno é impenhorável, desde que contínuos e não ultrapassem 4 módulos fiscais no total. STF aqui, ARE número 1038507. Então, 1.038.507. Isso aqui, ó, repercussão geral, tá? Tema de repercussão geral. Então, tema 961 da repercussão geral. Quem quiser olhar aí, informativo 1003 da jurisprudência do Supremo. E se é repercussão geral, meu, tatua na testa, porque isso aqui em prova de FGV, por exemplo, cai muito, né? Repercussão geral. Pequena propriedade rural composta por mais de um terreno, desculpe-me, é impenhorável, desde que sejam contínuos e não ultrapassem aqueles 4 módulos fiscais no total. Esses 4 módulos fiscais são assunto trabalhado, um assunto trabalhado pela lei federal que cuida da matéria. E por fim, sobre o ônus da prova, aqui, ó, Jesus, ônus do devedor, do devedor provar que a pequena propriedade rural é explorada de fato, né, pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade. Porque senão fica muito fácil. Ah, juiz, isso aqui é uma pequena propriedade rural e eu trabalho a pequena propriedade rural com a família. Ponto. Você não junta nada. E o credor que se vire? Não. Então, é ônus do devedor, da parte executada, demonstrar isso em juízo. Ó, eu constituí empresa individual, embora eu seja rural, eu tenho um CNPJ, eu quis ser empresário. Tá aqui minhas declarações de imposto que demonstram e sinalizam a minha atividade empresarial nesse ponto. Os meus familiares trabalham aqui comigo, como você pode notar nesses documentos assim assado. Se necessário for, há testemunhas nesse sentido e assim vai, tá? Mas, ó, STJ, no recurso especial, número 2.080.023 de Minas Gerais. Então, 2.080.023 Minas Gerais e RESP, também são 2 RESPs. 2.091.805 do Goiás. 2.091.805 Goiás. Isso aqui é o tema 1, 2, 3, 4 dos repetitivos do STJ. Não confundir com 1, 2, 3, 4 do Supremo, que envolve plano de saúde e aquelas coisas todas, tá? Na verdade, envolve SUS, medicamentos, enfim, aqui é do STJ. Então, é ônus do devedor, ou seja, do executado, provar que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família para que ele consiga, então, lograr a decisão da impenhorabilidade. Avançando, inciso 9. São impenhoráveis, diz a lei, recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social. Então, digamos que haja aí uma instituição de caridade, um terceiro setor, que cuida de pessoas doentes, setor médico, terceiro setor no ramo de saúde. E aí há um vínculo ali do Estado com essa ONG, com esse terceiro setor, com a sociedade, sociedade civil organizada, enfim. E aí esse dinheiro deve ser compulsoriamente usado para isso, para a saúde, no exemplo que eu dei. Então, esse dinheiro é impenhorável, por mais que haja dívida ali, aqui eu acho que é bem razoável, né? Inciso 10. São impenhoráveis, diz a lei, além dos outros bens, isso aqui, ó, quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Isso aqui
tá gerando uma confusão e eu não consigo entender por que que o STJ tomou decisões recentes que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu sei que eu não quero ficar criticando muito, mas eu não me aguento. Aqui eu não consigo entender, mas vamos lá. Anotem aí. Então, primeiro ponto. O saldo, Então, o saldo de conta de investimento é impenhorável até o limite de 40 salários mínimos, conforme artigo 833, inciso 10 do CPC. Isso mesmo que o montante tenha origem em conta vinculada do fundo do fundo GTS, né? Fundo Garantidor Tempo de Serviço, do FGTS, afastando a impenhorabilidade absoluta da Lei Federal 8.036 de 1990. Isso aqui, ó, STJ, no recurso especial número 2021651 do Paraná. Então, saldo de conta de investimento é impenhorável até o limite de 40 salários mínimos, conforme artigo 833, inciso 10 do CPC, e isso mesmo que o montante tenha origem em conta vinculada do FGTS, a afastar a impenhorabilidade absoluta da Lei 8.036 de 1990. Outro julgado aqui, ó. Valores de investimentos e aplicações financeiras podem ser impenhoráveis, respeitado o limite de 40 salários mínimos. Então, valores de investimentos e aplicações financeiras podem ser impenhoráveis, respeitado o limite de 40 salários mínimos, desde que o executado comprove que o montante se destina à preservação do mínimo existencial. STJ, recurso especial 1677144, Rio Grande do Sul. Até aqui, beleza, tá? Mas já já eu vou mostrar um julgado que me incomoda muito. Quando for o caso, eu vou até mostrar o acórdão e tentar extrair alguma coisa mais lógica. Mas vamos lá. Segundo o STJ, presume-se impenhorável, é esse aqui, tá? Presume-se impenhorável até 40 salários mínimos o saldo de aplicações financeiras, caderneta de poupança, não é esse ainda não, tá? Caderneta de poupança e outras reservas financeiras, visando proteger o mínimo existencial do executado e de sua família. Aqui, ó, STJ, agravo interno no recurso especial, número 2018-134, Paraná. Outro ponto. O juiz pode, de ofício, indeferir bloqueio de ativos financeiros ou liberar valores. O juiz pode, de ofício, indeferir bloqueio de ativos financeiros ou liberar valores já constritos, se constatada a insuficiência de saldo na conta do executado, independentemente de manifestação da parte interessada. Isso aqui é decisão do STJ, um agravo interno no ARESP 2220-880, Rio Grande do Sul. Agora vem o julgado que me parece problemático, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o problemático por último, porque aí fica mais fácil para mim. Próximo, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Então, vocês vejam aí que é meio ad hoc, o STJ vai decidindo, né? Então,
deve ser arguida, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no momento processual adequado, sob pena de preclusão. Nesse sentido, STJ, recurso especial número 2061973 Paraná e recurso especial número 2066882 Rio Grande do Sul. Isso aqui é o tema 1, 2, 3, 5 dos repetitivos do STJ. E por fim, o que eu acho muito problemático, que é esse aqui, ó, são impenhoráveis os valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, mesmo que a conta não seja de poupança. Ah, isso aqui eu já acho que o STJ foi muito além, com todo respeito, tá? Recurso especial número 2072.733 de São Paulo. Aqui eu já acho que o STJ foi muito além. Muito além. Vamos reler a lei. Vamos reler a lei. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança. Quantia depositada em caderneta de poupança. O legislador foi muito claro. É a quantia depositada em caderneta de poupança. Não é em conta corrente, não é em qualquer tipo de conta. É em caderneta de poupança. Aquela que dá um rendimento mínimo mensal e que serve para poupar. Aquilo que tem a ver com a vida econômica de poupar do devedor, de guarnecer, de guardar bens, de guardar lastro patrimonial para si. Quantia depositada em caderneta de poupança. E como que você constata o não abuso do direito? Vendo se de fato, ao longo do tempo, o executado fez uma poupança. Se ele fez uma poupança, ou seja, se é uma conta que não tem receitas e despesas a todo momento, se é uma conta que registra muito, você percebe muito claramente um depósito mensal de tantos reais, ou seja, que tem o sentido de poupar, até 40 salários mínimos é justo que a gente proteja isso aí. Afinal, ele está se organizando financeiramente. Até aí, tudo bem. Quantia depositada em caderneta de poupança, quando de fato há uma poupança, até 40 salários mínimos, é impenhorável. Tudo bem. Mas o STJ vem e diz, são impenhoráveis os valores depositados em conta bancária até 40 salários, mesmo que a conta não seja poupança. Pô, pera lá. Pera lá. Então, tá bom. Então, o sujeito tem lá 30 mil reais em conta corrente e não vai ver uma penhora? Eu acho que isso aqui passou muito do ponto, tá? Tanto que é o único julgado de hoje que eu fiz questão de pegar o acórdão e dar uma olhada. Até abrir ali o site do STJ. Vamos fazer um estudo aqui, pelo menos da ementa, tá? Eu nem vou ler o voto, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas está aqui, é esse recurso especial aqui. Da quarta turma, o relator do acórdão foi o ministro Marco Buzzi. Então, vamos pelo menos ler a ementa e tentar extrair alguma coisa. Então, recurso especial, autos de agravo de instrumento na origem, execução de título extrajudicial, bloqueio de valores creditados em conta corrente. Olha aí, ó. Teve uma penhora eletrônica de valores em conta corrente, não era poupança. Tá? Tribunal aquó, que compreendeu pela penhorabilidade do salário o benefício previdenciário creditado em conta corrente. Então vejam que, olha como a conclusão, porque todo mundo divulga isso aqui, a conclusão, mas a conclusão esconde um pouco o contexto da discussão. Então aqui, opa, pera lá. Então, na origem, houve penhora de salário ou benefício previdenciário. Pera lá. Então, estava na conta corrente, mas era salário. Então, pera aí. Então já muda um pouquinho a nossa discussão aqui, tá? E resignação da executada. Hipótese. Controvérsia afeta a possibilidade de bloqueio ou penhora de verba de natureza salarial creditada em conta corrente. Vocês percebem como é importante a gente abrir os julgados antes de sair dizendo, vomitando coisa por aí? Porque todo mundo divulga isso, ó. Ah, são impenhoráveis valores depositados em conta bancária até 40 salários, mesmo que não seja poupança. Tá todo mundo interpretando assim o que o STJ decidiu. Então, eu até critiquei aqui a decisão, mas eu estou criticando o que fazem com o conteúdo da decisão, que é desfazer o sentido do julgado. Então, vamos voltar aqui à leitura. Ó.
O tribunal de origem manteve o bloqueio de valores creditados em conta corrente, limitando-se a afirmar que o simples fato de haver o depósito do salário-benefício na conta bancária desnaturaria a sua qualidade e o convoluiria de forma imediata em ativo financeiro comum, afastando-se, consequentemente, a sua impenhorabilidade. Item 2 da emenda. Nos termos do entendimento do STJ, o simples fato do salário-benefício de aposentadoria ser depositado pelo empregador ou órgão de previdência em conta corrente do titular não tem o condão imediato ou automático de desnaturar a natureza de tal verba, de salarial para ativo financeiro comum, tampouco de retirar de tal quantia protegida constitucionalmente, artigo 7º, inciso 10 da Constituição, o seu caráter alimentar. Somente a manutenção do salário em conta corrente por lapso superior a 30 dias permite relativizar a regra da impenhorabilidade, ou seja, a remuneração que se reveste de impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional da remuneração. Opa, aqui a gente começa a entender um pouco melhor o que o STJ quis fazer. Constituição, artigo 37, incisos 11 e 12. Perdendo esta natureza, a sobra respectiva após o recebimento do salário ou o vencimento seguinte. Precedente específico da segunda sessão, esse recurso especial aqui, 1.230.060 Paraná. Ademais, item 3 da emenda, conforme a compreensão estabelecida pela Corte Especial, no julgamento dos recursos especiais que aparecem aqui para vocês, serão absolutamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 salários. Até aqui tudo bem, é letra de lei. O STJ repetiu a lei aqui, né? Porém, depósitos em outras modalidades de contas ou aplicações podem ser igualmente impenhoráveis, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivos similares ao da utilização da poupança. Olha aí, ó. Olha como é importante a gente estudar de fato os julgados. Se a causa final desse ato de guardar dinheiro lembra a poupança, tudo bem, ele é impenhorável. Tá? O ideal é que você guarde em conta poupança. Mas se for possível constatar que ali se guarda dinheiro para poupar, sem má-fé e sem abuso de direito, o valor seria impenhorável. Item 4. E ainda conforme esse julgado aqui, de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial de novo, julgado em abril de 2023, tratando especificamente do normativo constante do CPC de 2015, a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial é admissível apenas em situações excepcionalíssimas. Então veja que o STJ trabalha já com impenhorabilidade, ou melhor, com mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionalíssimas. Quando, 1. Demonstrado que restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução, e 2. Desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. É aquele bom senso que eu mostrei para vocês. Item 4.1. No caso, tais circunstâncias não foram analisadas pela Corte Local, a qual limitou-se a afirmar em premissa equivocada que o depósito ou salário-benefício na conta bancária retiraria o seu caráter alimentar, transformando-o em ativo financeiro comum e afastando, consequentemente, sua impenhorabilidade. E aí, decisão, recurso especial provido para anular o acórdão recorrido, determinar retorno dos autos à instância precedente, a fim de que proceda reanálise da matéria controvertida à luz da compreensão desta Corte Superior acima mencionada, cabendo-lhe averiguar, letra A, se o valor bloqueado for acreditado em benefício de aposentadoria, pois o montante percebido a esse título não tem a sua natureza alterada apenas e tão somente em virtude de ter sido creditado em conta bancária diversa de conta salário. Letra B, se, embora de natureza salarial, foi mantido junto à conta em período superior ao lapso mensal, o que denotaria esse cariz de poupança. Então vejam que não é, até 40 salários é impenhorável. Não, não é isso. Não é isso que o STJ decidiu, tá? Letra C, se não constitui quantia reputada prescindível, ou melhor, imprescindível à subsistência digna da devedora ou com características e objetivos similares à conta poupança. E letra D, se restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução. Então está aí um estudo mais aprofundado, né? O ideal é ler o voto, mas a gente entendeu melhor um pouquinho aqui o que o STJ decidiu, né? Voltando à leitura do CPC, são impenhoráveis, diz a lei, inciso 11 agora, recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido público nos termos da lei. Aí
vocês devem estudar lá lei de eleições, lei dos partidos políticos, etc. Inciso 12. Créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Também valores impenhoráveis para você poder manter a força do empreendimento, né? Agora vamos ler os parágrafos. Parágrafo 1º. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Então, por exemplo, o sujeito criou uma dívida para reformar o imóvel. Não dá para alegar a impenhorabilidade deste imóvel nesse tanto, tá? Vou até pegar algum julgado aqui, vamos ver se facilita um pouco o entendimento aí de vocês. Sabe onde tem um exemplo disso? Na Lei 8.009 de 90. A lógica é a mesma, tá? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Em regra, pela Lei 8.009 de 90, deixa eu botar na luz aqui para vocês. Em regra, se a gente ler a Lei 8.009 de 90, tá aqui, ó. Se a gente pegar aqui, vocês vão ver que a regra é a seguinte: o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, ponto. E não responde por dívidas. Essa é a regra. E aí nós temos exceções. Quer ver? Ó? A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo, ó, salvo se movido. E aí vejam esse exemplo aqui, ó. Quer ver? Um exemplo disso seria aqui, ó, salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel. Outro exemplo disso, né? Cobrança de contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, por exemplo, taxa de lixo, né? E assim vai. Tá? Então, essa seria a mesma lógica. Até achei um julgado do Tribunal do Paraná. Quer ver? Ó? Vou pegar a ementa aqui para vocês lerem. Envolvendo justamente essa questão de dívida condominial, né? Tá aí, ó, é um agravo de instrumento, com esse número aí que aparece para vocês, de relatoria do desembargador Dr. Domingos José Perfeto. Ele decidiu o seguinte, olha a ementa. Ele não, né? A nona Câmara Civil, mas a relatoria foi dele. Agravo de instrumento, execução de título extrajudicial, taxas condominiais, dívida propter rem, impenhorabilidade do bem de família inoponível, a admissibilidade da penhora da unidade que originou a dívida. Exceção prevista, ademais, justamente no parágrafo 1º do 833, agora lido. Penhora mantida. Então, a dívida oriunda de inadimplemento de cotas condominiais tem natureza jurídica propter rem, em que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial. A impenhorabilidade do bem de família, no caso, não é oponível em execução movida para a cobrança de dívida relativa ao próprio bem. Então, é exatamente esse o sentido do parágrafo 1º, tá? Avançando, parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10, a gente já leu o parágrafo 2º, né? Mas a gente viu que isso aqui, tendo em vista o inciso 4º. Vamos ler agora, tendo em vista o inciso 10? O inciso 10 é aquele que fala da quantia em caderneta de poupança até 40 salários. Então, o disposto também nesse inciso não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem. Então, se o sujeito tem lá 30 salários em conta poupança, se o débito envolve alimentos, né, prestação alimentícia, essa quantia volta a ser penhorável para essa finalidade, tá? Bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto nesses dispositivos aqui, tá? Parágrafo 3º. Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5, vamos lembrar qual que é? A do inciso 5 é essa aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui, livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos e outros móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então, parágrafo 2º. O parágrafo 3º, melhor dizendo, vai incluir, vai elastecer o sentido desse inciso para o seguinte, ó. Equipamentos, implementos, máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculadas em garantia a negócio jurídico, no caso o penhor, né? Ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Tá?
Aqui, eu sei que não tem nada a ver, mas eu acho que é um julgado bonito a envolver o inciso 5. Então, eu vou voltar aqui para o inciso 5, que o locus adequado vai ser aqui, mas é um julgado interessante. Embora não seja profissão do executado, mas olha esse julgado aqui, que legal. E eu concordo muito com o STJ aqui. Vocês sabem que eu me preocupo muito com tutela de PCD, né? Pessoa com deficiência. Até um dia eu queria, no Resenha Forense, colocar alguma forma de torná-lo mais acessível, né? Para pessoa cega, para pessoa surda. Eu tenho essa vontade. Um dia eu vou fazer isso. Mas vamos lá. Os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor são impenhoráveis, conforme artigo 833, inciso 5 do CPC, com a finalidade de proteger o direito à subsistência do executado. Agora, olha que legal, o veículo usado como ferramenta de trabalho é em regra impenhorável, salvo exceções legais. Essa proteção se estende reflexamente aos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, caso o bem em questão seja necessário à atividade profissional. Tá. A alienação fiduciária de um veículo, como garantia financeira, não transfere a propriedade plena ao credor fiduciário. Em vez disso, vincula os direitos do devedor à aquisição do bem. Assim... Pô, mas não era esse que eu queria mostrar, pessoal. Desculpa. O julgado serve aqui, tá? Mas eu queria mostrar um outro. Era um que o sujeito tinha o veículo adaptado. Era uma pessoa, uma PCD que tinha um veículo adaptado para tanto. Peraí. Achei. Agora eu achei o caso certo. Esse julgado aí serve, tá? Quem quiser colocar no caderno, mas eu achei o julgado que eu queria citar, que é esse aqui, ó. Peguei lá no site Dizer o Direito, ó. O veículo adaptado para pessoa com mobilidade reduzida pode ter sua impenhorabilidade reconhecida. Então tá aí um claro julgado envolvendo dignidade humana, né? Desde que efetivamente demonstrada a sua essencialidade no caso concreto. Pois bem, olha o caso. O banco ingressou com uma execução de título extrajudicial contra essa mulher. Em primeiro grau, foi reconhecida a penhora, foi determinada a penhora de um veículo tal que estava em nome dessa pessoa. A executada recorreu pedindo reforma da decisão sob o fundamento de que esse veículo seria impenhorável, considerando que a devedora possui artródese, é assim que fala, e retropé direito. Enfim. Na verdade é artrodese. Então ela tinha artrodese no retropé direito. Então, naturalmente, ela usava o veículo para sua locomoção, né? O que gera limitações em suas atividades laborais diárias e que esse veículo é adaptado para a sua condição física. Então, provavelmente ali os pedais de embreagem, freio, ou às vezes até o câmbio automático, né? Enfim. A executada explicou ainda que, inclusive, tem uma CNH específica especial e o STJ concordou com os argumentos da autora. Aqui, ó. Meus aplausos para o STJ, tá? Meus aplausos para o STJ. Até porque o credor aqui é um banco, tá? Então, é um poderio financeiro muito maior do que a pobre coitada aí que tem uma deficiência que impede sua própria locomoção, tá? E ela usa o carro para trabalhar, então ela só vai conseguir pagar a dívida se trabalhar, então é bom senso mesmo, tá? Vamos voltar à leitura. Hoje um vídeo longo, né? É um trecho longo da lei. 834. Podem ser penhorados à falta de outros bens os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Eu já dei o exemplo aqui para vocês, né? O sujeito tinha um imóvel locado para um terceiro e o juiz determinou a penhora dos frutos civis dessa locação. Então, ó, o aluguel agora vai vir para o credor até pagar a dívida. Artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. E aqui eu já chamo a atenção de vocês para uma coisa. A lei de improbidade administrativa traz uma ordem preferencial diferente. Eu não vou ficar lendo aqui com vocês os róis, tá? Mas procurem aí depois. Então, ó, ordem. Procurem o seguinte. Não é bem uma ordem de penhora, mas é uma ordem de indisponibilidade. Então, não confundir com a ordem de indisponibilidade de bens do parágrafo
11 do artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, não confundam isso aqui, tá? Concurseiros aí, é fácil vocês caírem em confusão. Então, voltando ao CPC. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Fecha o olho antes de ler. Você é credor de alguém. Via de regra, o que você prefere receber? O que é mais fácil ter na mão? Tá aí, ó, inciso 1, dinheiro. Dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Grana, todo mundo quer dinheiro. Inciso 2, títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública da União, Estado, DF, com cotação em mercado. 3, títulos e valores imobiliários com cotação de mercado. 4, esse aqui é muito comum na prática, veículos de via terrestre. Aliás, aqui ó, o judiciário utiliza o sistema Renajude. Muito útil para realizar essas questões. Quanto ao dinheiro, né, aqui o judiciário hoje utiliza o sistema Cisbajude. Inclusive com a famosa teimosinha, né? Antigamente era o Bacenjude. Tá? Virou Cisbajude. O CNJ cada vez mais trazendo incrementos para essas ferramentas. O Cisbajude hoje é fantástico, é impressionante assim. Inciso 5, bens imóveis, tá? Enfim, um apartamento, por exemplo. 6, bens móveis em geral, por exemplo, um cavalo, é um bem móvel. Na verdade, o cavalo entra aqui, né? Em semoventes, mas bem imóveis em geral, então imagine aí uma peça uma mesa, um lustre, um lustre caro. É um bem móvel em geral. Semovente seria o cavalo. Inciso 8, navios e aeronaves. Aliás, a penhora de avião tem até umas questões interessantes, assim. Porque o avião tem que continuar circulando, então tem um regramento bem legal. Inciso 9, ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Inciso 10, percentual do faturamento da empresa devedora. Inciso 11, pedras e metais preciosos, né? Joias, anéis, enfim. Inciso 12, eu já vi, vocês vão dar risada, né? Aqui, ó, bem imóveis em geral. Eu já vi penhora de piscina. Eu não estou brincando, não. Quer ver? O caminhãozinho chegou lá e levou a piscina embora, meu amigo. Vamos ver se eu encontro aqui o caso. Mas eram aquelas piscinas, sei lá, aqui achei. Ai, meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Tá aí, ó. Eu gosto de futebol, né? Então é meio inevitável eu citar essas coisas aqui. Então, Justiça penhora piscina do Central por dívida trabalhista. O Patativa teve o bem penhorado dentro de um processo trabalhista movido pelo ex-técnico do clube, Humberto Santos. Tá aí, ó, o caminhão lá da Justiça levando embora uma piscina do glorioso Central. Tá aí, né? Execução Ai, vamos lá. Inciso 12. Direitos adquiridos derivados de promessa de compra e venda de alienação fiduciária em garantia. Inciso 13. Outros direitos. Ou seja, aqui, pessoal, ao infinito e além. Tá? Há várias penhora de carro de Fórmula 1, eu já vi isso. Vamos ver se eu encontro aqui. Eu gosto muito do Fittipaldi, eu não queria mostrar aqui, mas é notícia, tá? Deixa eu pegar aqui um site. Aqui. O ex-piloto bicampeão do mundo, né? Gosto muito do Fittipaldi. Aqui não é uma crítica, é só realmente mostrando a notícia. E não quer dizer que a dívida seja certa, ele pode se defender, mas o ex-piloto Fittipaldi teve carros e troféus penhorados na Justiça Paulista para pagamento de dívida com uma determinada empresa. Então tá aí, né? Penhora de troféu e de carro de esporte, né? Enfim, então vejam que, penhora, a gente viu aqui penhora de arma de fogo, né? Tem penhora de tudo quanto é coisa. Tá? Já vi até penhora na boca do caixa. O oficial de justiça fica ali do lado do caixa, pegando X% até saldar, e enfim, tá? Parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, não é à toa que já aparece logo no inciso 1. Então, todo mundo vai pedir o cisbajude primeiro, tá? Podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então, não tem como eu tentar
trazer aqui abstratamente como que o juiz vai proceder. É caso concreto, tá, pessoal? Bom senso e caso concreto. Eu já dei o exemplo aqui um dia, né? A execução se arrastou e tinha lá 20 vestidos de noiva com aquelas ombreiras desse tamanho assim, sei lá, terno dos anos 80. Quem que vai querer comprar isso hoje, né? Estava lá parado no depósito público. Parágrafo 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial. Então, ó, teve uma penhora, ou enfim, a pessoa quer garantir a execução, qualquer coisa. A lei está dizendo o seguinte: se você quiser substituir penhora, eu me contento com a fiança bancária e com o seguro-garantia judicial. Então, é um documento de um banco forte falando, ó, se ele não pagar a dívida, está aqui, eu afianço essa dívida aí. Desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, com acréscimo de 30%. Então, se o valor da execução é de R$1 milhão, você acrescenta na fiança bancária até R$1.300.000, tá? Então, mais 30%. Essa é a ideia. Na execução de crédito com garantia real, uma hipoteca, por exemplo, ou o penhor, a penhora recairá sobre a coisa dada e garantia, e se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Então, tá aí a sequela, né, dos direitos reais. O último de hoje, ufa, estou bem cansado. Artigo 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das próprias custas da execução. Então, ó, penhorou ali, vai, um troço tão mequetrefe, uma bomba de oxigênio, sei lá o quê. Meu, não vai pagar nem a taxa judiciária. Então, desligamos o efeito da penhora. Não se levará a efeito a penhora. A justiça não vai ficar também gastando o seu precioso tempo com mesquinhez, tá? É importante a gente ter esse bom senso. Parágrafo 1º. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado. Isso aqui, na prática, não pega tanto assim, porque é um tanto constrangedor o oficial de justiça entrar na casa do devedor, tá? O pessoal evita isso aqui. Não levem então a sério a literalidade do CPC aqui, tá? Mas vejam justamente que o CPC diz quando estabelecimento, quando for pessoa jurídica. Eu diria até que quando for empresa individual, no caso do estabelecimento. Do estabelecimento e não da casa. Em empresa individual não é pessoa jurídica, mas mesmo assim, né? Por fim, parágrafo 2º. Elaborada a lista, o executado ou o seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até uma ulterior determinação do juiz, tá? Era isso. No próximo vídeo a gente vai estudar a documentação da penhora, o registro da penhora e depósito do bem eventualmente penhorado. Forte abraço, bons estudos, tchau, tchau.